Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 22 de janeiro. Hoje é segunda-feira, estamos na terceira semana do tempo comum. Somos convidados a caminhar com o Senhor que nos chama a segui-lo, pede para que possamos, amados irmãos e irmãs, atender este apelo do seu chamado. Que o nosso coração possa, de fato, estar disponível ao Senhor. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 3, versículos 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então, Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiver dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo de 1 a 7, depois o versículo 10. Diz assim: Naqueles dias todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram: Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo Israel e será o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciões de Israel até o rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Então, Davi é ungido rei de Israel, amados irmãos e irmãs. O Senhor também nos unge pelo santo batismo, amados irmãos e irmãs, fazemos parte do povo real, da descendência da realeza. Nós, amados irmãos e irmãs, participamos do munus real de nosso Senhor Jesus Cristo por meio do santo batismo. Em Cristo Jesus, pelo santo batismo, somos sacerdotes, profetas e reis. O Senhor nos unge com a sua graça. O Senhor derrama o seu Espírito sobre nós. Vai dizer o próprio apóstolo São Paulo, acaso não sois o templo do Espírito Santo? A unção de Deus em nossa vida é derramar sobre nós o seu Espírito. Somos templos do Espírito Santo. Somos casa, somos morada do Deus vivo e verdadeiro. O Salmo, amados irmãos e irmãs, diz, na verdade, ou melhor, minha verdade e meu amor estarão sempre com Ele. Com quem? Com
com Deus. Minha verdade e meu amor estarão sempre com Deus da vida. Outrora vós falastes em visões aos vossos santos. Coloquei uma couraça na cabeça de um herói. E do meio deste povo escolhi o meu eleito. Então, o Deus da vida que escolhe, o Deus que elege, o Deus que nos traz para junto de si, Ele elege a cada um de nós. Somos amados, somos importantes ao Deus da vida. Ele não se faz indiferente, Ele não teria necessidade nenhuma, mas Ele quer. Ele não se faz indiferente para conosco. Por fim, amados irmãos e irmãs, o Santo Evangelho fala deste conflito, sobretudo, dos mestres da lei com Jesus. E agora eles chegam a um absurdo, a dizerem que é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que Jesus expulsa os demônios. Beelzebul, a tradução, se eu não me engano, se não me falha a memória, é o demônio das moscas, algo do gênero. E a palavra diz que era príncipe dos demônios. Eles dizem que Jesus expulsa por meio de Beelzebul os espíritos maus, os demônios. Então Jesus os chama a uma reflexão. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Acaso um reino que está dividido contra si mesmo poderá se manter? Então, Jesus questiona isto. Se o reino está dividido, ele não subsiste. Ora, se no reino do mal há unidade, se no reino do mal há esta unidade para fazer o mal, quanto mais nós, enquanto povo eleito, povo de Deus, precisamos nos unir. O inimigo de Deus quer que possamos abraçar, amados irmãos e irmãs, a discórdia, a desunião e tantas outras coisas. Contudo, o Senhor nos convida à união. E o Evangelho continua. Jesus diz: todos os pecados serão perdoados, até mesmo as blasfêmias que possam ser ditas. Contudo, um único pecado não será perdoado, o pecado contra o Espírito Santo. Este jamais será perdoado. Bom, vamos entender de uma forma muito simples, sem muito aprofundamento, o que seria este pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado contra o Espírito Santo, amados irmãos e irmãs, se dá pelo total endurecimento do coração, o fechamento do coração. A chegar a um ponto, a chegar a uma realidade de que a pessoa está num grau de desespero tão grande, falta-lhe a esperança de uma forma tão profunda que chega à conclusão de que nem mesmo Deus é capaz de perdoá-la. Quem vive isto foi, sobretudo na história, Judas Iscariotes. Judas se desesperou ao extremo, chegou ao ponto da blasfêmia contra o Espírito Santo, dizendo que Deus não era capaz de perdoar. E somente Deus é capaz de perdoar todas as realidades. Se ele, amados irmãos e irmãs, tivesse reconhecido a misericórdia de Deus, se ele tivesse buscado perdão, não tivesse se entregue ao desespero, talvez hoje nós teríamos alguma igreja dedicada a Judas. Porém, amados irmãos e irmãs, ele se desesperou e assim acabou se condenando, vivendo o suplício eterno, vivendo a condenação. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos e irmãs, a buscá-lo, a não pecar contra o Espírito Santo, a não fechar em nosso egoísmo, dizendo que Deus não é capaz de perdoar os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas mazelas. Deus pode e Deus quer. Ele vem ao nosso encontro, fazendo eco, sobretudo, do Evangelho de ontem que nós ouvíamos na celebração da Santa Missa. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 14 a 20, o início do Evangelho diz, o Senhor nos diz: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. O Senhor nos convida à conversão, a crer
no Evangelho, a ter fé na boa notícia. O Senhor veio para nos salvar, o Senhor veio para nos perdoar. Não permita que o mundo, não permita que ninguém diga o contrário. Busque a conversão, ou seja, mudança de mentalidade de vida. Vá ao encontro do Senhor, busque-o enquanto é possível buscá-lo. Vá ao encontro do Senhor. Não desanime diante das dificuldades, porque vós sois templo do Espírito Santo. O Deus vivo e verdadeiro habita em ti, e Ele jamais vai desistir de você. Por isso, não desista dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.